Uma das coisas que nos últimos tempos eu aprendi de uma forma muito bonita aqui nessa igreja foi com a nossa pastora Cleusa, quando ela disse aqui, e uma coisa que me passava desapercebido, né? Sobre o sermão, que ela entendia. Se alguém tenta manipular, seja por alguma forma, por voz ou por de qualquer forma, está usando de uma certa violência. Eu achei aquilo um pouco pesado, mas concordei com ela. A gente precisa respeitar o relacionamento que cada um tem com Deus, não é? Então, quando a gente se coloca aqui na frente, é uma responsabilidade grande, mas eu não sou o dono da verdade. Eu vou ler um texto para trazer uma exposição dele. E o irmão vai refletindo entre o irmão e Deus. O que está de acordo. Às vezes a gente pode levantar a voz um pouco, porque faz parte, né? Mas de forma nenhuma. Isso é um relacionamento seu com Deus, na exposição da palavra, não é? Ninguém pode invadir essa intimidade. Dito isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem o texto que nós vamos refletir em João 9, de 1 a 14. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Irmãos, o texto fala, ele vai até o versículo 41. Então é muito longo para a gente ler, talvez fique cansativo, mas é uma história que acho que quase todos no meio cristão conhecem, que é a cura do cego de nascença, não é? A última vez que eu estive aqui no púlpito, eu falei sobre a cura, engraçado, eu falei sobre a cura do leproso. Jesus estava caminhando pelo norte, né? Israel do norte, nas bandas de Samaria, perto da Fenícia, hoje Líbano. Eu gosto sempre de colocar a situação de hoje para a gente compreender a Bíblia como a verdade de hoje, não é? Mas nesse momento aqui dessa cura do cego de nascença, Jesus está em Jerusalém, no sul, Judá, não é? E acontece que Jesus é interpelado em determinado momento pelos seus discípulos sobre o cego. Quem pecou? Ele ou os pais? Ou seja, havia ali na mente dos discípulos uma compreensão de uma maldição, né? Se ele estava cego, ele tinha recebido uma maldição de Deus. E em seguida, Jesus faz essa cura que nós acabamos de ler, o texto, não vou repetir, vou seguir um pouco para frente da história, quando esse cego, ele é confrontado pelos fariseus, esse cego, na verdade. Os fariseus ficam chocados com aquilo, porque aquele era cego de nascença, e os fariseus começam a questioná-lo: quem te curou? Ele fala: não sei. Eu não sei quem me curou. Eu sei que eu não enxergava, agora eu enxergo. E realmente ele não sabia, porque quando Jesus o encontra, Jesus cospe no chão, faz uma pequena lama com os dedos e passa sobre os olhos dele e vai até o tanque se lavar. Então ele não tinha visto Jesus ainda, não é? Mas os fariseus ficavam implicados, né, com aquilo, e achavam que talvez fosse uma farsa, e foram até a casa do cego perguntar para os pais dele: ele era cego mesmo?
E os pais falaram, sim, desde que nasceu. Mas os pais tinham um certo receio, porque até aquele momento, em toda a história do povo hebreu, judeu, não havia acontecido uma cura de um cego de nascença. E para que houvesse a cura de um cego de nascença, deveria ser um Messias para promover aquilo, né? Então eles ficavam duvidando, e os pais, com receio de ser afastado da sinagoga, falavam, não sei, pergunta para ele já é maior de idade e ele vai te responder, não é? E assim os fariseus insistem naquilo e cria uma certa implicação e vai até Jesus. Eu acho fenomenal essa história bíblica, e eu acho também muito importante, eu ouvi isso de um pregador e acho também importantíssimo, que a gente faça uma leitura bíblica. A Bíblia é um livro extraordinário. Quer você concorde com algumas coisas ou discorde de algumas coisas, mas sem dúvida é um livro escrito há milhares de anos, é um livro fenomenal. Mas precisa de um certo cuidado, e ele é um livro que deveria ser lido de trás para frente. Você começar de trás, diferente de todos os outros, porque o início da Bíblia, claro que há livros lindos, poéticos, músicas, mas há muita coisa violenta. A colocação que era possível à época para a instituição das leis mosaicas ou de qualquer coisa. Então, é um tempo muito antigo, e isso, se você traz para os dias atuais ou para os dias de Cristo, ficava uma coisa que batia, que é o caso aqui dos discípulos, que não tinha esse conhecimento. Aí eles chegam para Jesus e falam, e perguntam, quem pecou? Né? O pai ou ele? Ou seja, eles ainda tinham a compreensão de um Deus mau, porque faziam uma leitura errônea, não compreendiam o espírito da lei, ainda estava agarrado na lei mosaica. E Deus não faria, aliás não faz, essa maldição hereditária que a gente ouve muito falar por aí. Se nós compreendermos assim, nós vamos entender que nós temos um Deus injusto. Como Deus deixaria uma criança nascer que ainda nem veio ao mundo cega? Seria um Deus ruim, né? É uma coisa difícil, né? Mas ainda eles estavam agarrados nessa compreensão, né? E hoje a gente sabe, uma pessoa pode nascer com um problema de saúde pela relação de DNA. Eu não vou entrar nessa questão do DNA, porque aí seria médico, né? Na igreja tem até alguns médicos, mas eu sei que há possibilidade de você transmitir genes ou DNA para alguém, e se o seu pai tinha determinada enfermidade, é possível que você tenha, ou não. Ou às vezes também, eu só batendo nessa tecla, irmãos, para a gente compreender que essa questão dessa maldição que os apóstolos questionam a Jesus, ela não existe. Ela não existe. Às vezes na família você pode ter um filho de uma forma ou de outra, talvez pela repetição do que ele vai vendo nos pais, né? O pai faz uma coisa, o filho costuma seguir da mesma forma, se o pai educa bem ou educa mal, aí pode acontecer também por repetição. Mas não é garantido também 100%. Às vezes você pode ser um bom pai e o filho seu também não seguir tão bem. Ou às vezes você pode ser um péssimo pai e o seu filho ser um bom filho, né? Mas essa repetição, ela é algo que acontece.
Mas essa questão do cego de nascença, definitivamente não é uma maldição, né? E é isso que Jesus responde. Nem ele, nem seus pais. É o que o texto diz que é a resposta de Jesus. Às vezes, a gente vê, atualmente ainda vê as pessoas colocando esse princípio de maldição como uma forma de manipular as pessoas na igreja. Certo dia eu estava numa igreja e eu vi, como diz meu colega, eu não ouvi o galo cantar por aí não, eu estava lá e vi, e as pessoas estavam saindo do culto, e o pastor, com muita raiva, disse: se você passar por aquela porta, você vai ser amaldiçoado. Ou seja, o pastor estava manipulando as pessoas, trazendo um terror às pessoas, não é? Como se ele pudesse fazer isso, representasse a mão de Deus para esse tipo de maldição. Então a gente tem que ficar muito alerta e nem aceitar essas coisas, né? Esse milagre, ele acontece justamente no dia de sábado. Então Jesus é chamado, os fariseus não reconhecem, acham que Jesus não é profeta, não é o Messias, porque ele fazia as coisas no sábado. E veja bem como é que às vezes pode acontecer, a pessoa tira uma dimensão dessa, alguém que estava sofrendo com a cegueira e é curado, e a pessoa vai, à vista do acusador, é que ele trabalhou no sábado, então ele não é de Deus, ele fez massinha no sábado e colocou sobre os olhos. E esquece a dimensão do que Jesus está fazendo, que é trazer a cura para uma pessoa que sofre esse tempo todo. Hoje, engraçado que a gente estava vindo para a igreja, eu e minha esposa, e coincidiu da gente parar no sinal e vi um cego com outra pessoa do lado ajudando, e até na camisa dele escrito associação, não sei de que lá, não deu para ler, né? Muito rápido assim. E é uma realidade até hoje esse tipo de pessoa que pode sofrer essa enfermidade. Imagina uma pessoa que nasce cega, a dificuldade que ela vai ter de aprendizado na escola, né? De local para trabalhar. Então ele já vai sofrer muito. Aí você vira para a pessoa e diz: é um amaldiçoado. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Não é? Eu coloco isso porque o texto diz que a gente deve fazer as obras que Cristo fez. Então nós carregamos uma certa responsabilidade hoje sobre as pessoas marginalizadas, que seja cego, que seja surdo, não é? Claro que a gente pode orar e deve orar para uma cura extraordinária. Se a gente tem alguém na família ou alguém que é próximo da gente, né, deve orar por essa cura. Eu acredito nessa cura, porque Jesus fez a cura, pode acontecer. Mas, para além da cura, há movimentos que a gente, como cristão, a gente precisa fazer para amparar essas pessoas. Então, se você tem um cego na igreja, vamos dizer, aqui no nosso grupo, a gente precisa começar a pensar em trabalhar algum texto em braille para ele, para amenizar a vida dele, não é? Se a gente tem algum surdo, aqui ou em qualquer lugar, a gente precisa abrir espaço para que tenha um profissional de Libras, como aqui tem até o irmão, esqueci o nome dele, Gil, que venha à frente, faça, né? Que seja aqui, que seja no trabalho, que seja na escola. E se você tem um coxo ou alguém numa cadeira de roda, a gente precisa preocupar com isso, né? Eu penso que talvez em um futuro, talvez a gente tenha que fazer um dia como nós fizemos aquele almoço lindo aqui há pouco tempo atrás,
se a gente tiver esse tipo de pessoa que necessita desse cuidado, talvez a gente tenha que fazer aqui. Afastar os bancos um pouco para o lado e fazer aqui. E sem questionar nada. E possivelmente, o Wendel falou hoje sobre as finanças, mas possivelmente não, nós vamos ter que fazer, provavelmente é um futuro, colocar um elevador no terceiro andar, para o céu, para o coxo. Quem garante a você que amanhã você pode não estar numa cadeira de roda? Pode acontecer. Você pode sair daqui e ter um acidente e necessitar. E você vai precisar desse cuidado, desse amparo. Às vezes a pessoa fica mais velha, tem dificuldade para caminhar, né? Só pode acontecer como aconteceu com a minha mãe, chegou a um ponto que não conseguia caminhar mais. E a gente precisava pôr ela na cadeira de roda e levar para tomar sol, colocava um hino para ela ouvir do lado. É o cuidado, é o cuidado. Jesus se preocupa com pessoas. Com pessoas. Hoje a gente vê muito uma preocupação com bens, riquezas. Longe de mim dizer que isso é ruim, não é ruim não, é bom. Mas as pessoas são muito mais importantes. Jesus veio para pessoas, né? A gente pode pedir a Deus prosperidade e deve pedir, mas isso não é o essencial. O essencial que Jesus veio e a preocupação dele é sempre com pessoas. A gente deve sempre se perguntar: será que eu estou sendo uma pessoa ao caráter de Jesus Cristo, que se preocupa com o irmão, com o próximo? Ou será que eu estou sendo um fariseu? Quem era o fariseu? O fariseu era o separado, o melhor, perfeito, aquele que cumpria a lei à risca. E aí, para o outro, ele jogava todo o peso. Mas eu entendo como Jesus, que eu chamava de hipócrita. Então eu chamo algum irmão que vive aí apontando o dedo para você, mas você fez isso, você fez aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, você comeu isso, você bebeu isso, né? Verdadeiro fariseu. Às vezes a gente tem, às vezes a gente observa por aí. A gente não pode aceitar também esse tipo de imposição, porque Jesus abriu os nossos olhos e Jesus nos fez irmãos. Quando o fariseu ele começa a apontar dedo, às vezes ele pode afastar pessoas da presença da Irmandade de Cristo. Eu digo isso porque quando eu era jovem, não necessariamente que alguém ficasse implicando comigo, mas estava subentendido no ensino, porque eu gostava de sair, ir no baile, na época de discoteca, né? Amava Michael Jackson, Cyndi Lauper. Quem foi em casa vai ver uma figura de Michael Jackson na parede, também de Martin Luther King também. Mas eu gostava de ir. Mas eu, no fundo, por causa daquele discurso que isso é proibido, você tá no mundo, eu me afastei da igreja por um tempo. Não que alguém tinha falado diretamente, você está com Satanás. Não, ninguém falou diretamente, mas ficava subentendido que eu estava errado. Eu estava, na verdade, cego. Até que Jesus abriu os meus olhos. Jesus abriu meus olhos. É o direito de você ser feliz, não é? Você tem um relacionamento com Deus. Se tem alguém para dizer alguma coisa para você, é Deus. A gente, entre irmãos, a gente tem que até tomar muito cuidado, pedir licença. Se o outro aceitar, você falar alguma coisa, mas com direito de permissão. Você não pode ficar impondo as coisas e nem ficar aceitando imposição de que você está longe de Deus por isso ou por aquilo. Não. Deus está próximo de você.
está próximo de mim. Às vezes na igreja a gente vê umas coisas até muito que chega a ser cômico, né? Porque você chega lá e chama o irmão à frente, o irmão vai dar uma palavra aqui, o irmão estava quebrado e Deus abençoou, e aí o irmão começa a contar, agora a minha empresa está não sei o quê, está muito bem, e aí eu fico pensando, e aquele irmão que não teve um negócio assim tão próspero, Deus afastou dele? Seria Deus covarde de só estar com quem está muito bem, e com quem está mal, você está mal porque você é um amaldiçoado? Ó, irmãos, por isso que eu digo, a gente precisa ler a palavra de Deus sobre a ótica de Jesus Cristo, senão a gente pode cair no ridículo e fazer igual os apóstolos aqui. Quem pecou? Ele, para sofrer essa maldição? Ou foi os pais dele? Né? Porque, irmãos, a pessoa pode ter uma boa saúde, pode estar com uma boa saúde, e aquele irmão que não tem boa saúde, quer dizer que ele é amaldiçoado? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Pode ser coisas naturais, pode ser DNA, sei lá. Mas o que é? Acaba que quem está com boa saúde deve ajudar aquele que não está em boa saúde, não ficar apontando o dedo e dizendo essas coisas. Senão a gente transforma o nosso Deus em um carrasco. E não é verdade. E não é verdade. O que está próximo, Deus abençoou. O que está em dificuldade, Deus também está acompanhando. E esse ainda merece mais ainda, o cuidado nosso para com ele. E no nosso cuidado para com ele, com o doente, com o enfermo, vai refletir Jesus Cristo, as obras de Jesus Cristo. Aquele céu desse fato histórico que nós lemos, chegou ao ponto dele ser excluído da sinagoga. Ele simplesmente recebeu uma bênção, foi curado. E por ele dizer, eu era cego, agora vejo. Os fariseus não admitiram aquilo e acabaram expulsando ele da sinagoga. Nós não temos o direito de expulsar nenhum cego, nenhum coxo, nenhum que sofre, ninguém da nossa igreja. Antes, nós temos em Cristo uma obrigação de amparar, de cuidar dessa pessoa. Eu finalizo aqui deixando essa reflexão conosco. Se Cristo uma hora, em determinado momento, abriu os nossos olhos, é para que nós possamos caminhar parecido com Ele. Buscar a Ele. Buscar o amparo de Jesus Cristo, seja na sua palavra, seja em oração por uma cura, por um milagre, mas também a prática da palavra de Deus no dia a dia nosso. Como ensina Tiago. É sempre bom de ler os evangelhos, depois os doutrinadores, Tiago, Paulo. A fé sem obra é morta. É a palavra minha, Tiago. Então, a nossa vida precisa refletir isso, né? Não estou fazendo isso para colocar ninguém contra a parede, não, de forma nenhuma. Mas que você possa refletir entre você e Deus, e buscar sempre essa orientação de Deus. Em vez de você fazer essa pergunta ridícula que os discípulos fizeram para Jesus, né, dizendo que havia uma maldição sobre aquele cego, quer seja pelo cego, quer seja pelos pais, e Jesus disse, não, de forma nenhuma, né? A gente abandonar esse tipo de acusação e passar a viver mais uma vida de cuidado de uns com os outros.
Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Eu convido a igreja